Então, pessoal, continuando a nossa aula aqui. Treinamento de primeiro socorro na natureza abordará os desafios e problemas específicos para ficar doente ou ferido em um local remoto. Bom, pessoal, o curso não é de sobrevivência, mas ele vai abordar, sim, algumas situações específicas, né? Porque existe muitas situações complexas de você ficar doente num local que está longe de um atendimento profissional. Por exemplo, aquela menina Juliana caiu lá no vulcão, né? Eu não sei como é que se deu porque as reportagens não são específicas. Eu não sei se ela chegou a se machucar na queda, se ela não conseguiu subir. Mas olha a complexidade que é você se machucar no local daí. Eu sei que, pelo que eu entendi, ela caiu e aquele local que ela caiu é arenoso. Por isso que eu digo, pessoal, a natureza é muito complexa uma da outra. Às vezes o cara ele é bom de trilha, está acostumado a subir as trilhas da Mata Atlântica do Brasil, que tem bastante raiz, né? Você vai subir aquelas montanhas, Pico Paraná, por exemplo, é a montanha, pedra, raiz, você tem onde se segurar. Aí você vai para um local, um vulcão, por exemplo, da Indonésia. Aí você cai naquela beira, você não tem como subir, pessoal. O terreno é arenoso, né? Ela caiu e já foi mais de 100 metros. E quando ela ficou a 100 metros da onde ela caiu, ela ainda estava perto ainda. Porém, conforme foi passando os dias, ela foi ficando naquele local arenoso, pelo que eu entendi. O próprio local, como o peso dela, fez ela ir se distanciando e descendo ainda mais. Aí eu não sei se ela tentou subir de novo e terminou de cair. Foi aí que ela se machucou, bateu a cabeça. Olha a complexidade de se machucar ou ficar doente num lugar desse daí. Depois de concluir esta lição, você deve poder declarar ou identificar o seguinte: definição de primeiro socorro na natureza, a diferença entre o primeiro socorro selvagem e padrão. Pessoal, a HSI ela tem como padrão sempre afirmar o que você vai aprender em cada lição, tá? E a gente vai se esforçar ao máximo para poder fazer isso. Eu vou tentar passar, pessoal, esse slide um pouco mais rápido aqui, porque é muito slide, tá? São são 7 slides gigantescos desse daqui. Esse slide aqui para vocês terem ideia, é o menor de todos, tá? Mas eu não quero que vocês vejam esse curso como chato. Eu sei que eu também não sou um dos melhores instrutores teóricos, mas a gente vai tentar ser o mais sucinto possível. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa repentinamente doente ou ferida, até que um profissional médico possa assumir a responsabilidade. O primeiro socorro, pessoal, é quando a gente precisa ajudar uma pessoa numa situação de emergência. Então, independente se você é um civil, se você é um profissional treinado, né? Se você é um profissional da área da saúde, qualquer pessoa pode prestar primeiros socorros. E o primeiro socorro é aquela conduta onde você vai prestar cuidados imediatos ali a qualquer pessoa que esteja numa situação crítica, né? Uma situação de emergência. O primeiro socorro padrão, pessoal, depende muito do fator de que a ajuda profissional está a poucos minutos de distância. Aqui ele está falando do meio urbano, tá? No meio urbano, pessoal, na cidade, depende de que cidade, porque tem cidade de alguns estados do Brasil, inclusive até nos interiores do Paraná aqui, dependendo do que acontecer, a ajuda profissional vai demorar, viu? Não é bem assim. Mas nas capitais do Brasil, pelo menos, a ajuda profissional está a poucos minutos. Nas capitais do Brasil. E tem algumas capitais aí que não é lá aquelas coisas, né? A gente sabe aí como é que funciona. Primeiro socorro na natureza espera que a ajuda profissional será significativamente atrasada. Pessoal. E depende da região que você tiver. Cada natureza, pessoal, ela tem sua particularidade. Você pedir ajuda numa região de deserto é uma coisa, tá? O helicóptero pode ir lá tranquilamente, porque é uma região plana. Agora, você se perder numa área de mata, numa área de montanha, o helicóptero vai ter dificuldade de fazer aproximação, tá? Dependendo do que for, o resgatista vai ter que descer em uma região
para acessar você, para ver se tem a possibilidade de içar você, né, fazer o resgate, né, colocar o equipamento de rapel ou uma maca mamute para fazer o seu resgate. Ele vai ver essa possibilidade. Então tem lugar que vai ter que ver se tem essa possibilidade. Em área de montanha, Pico Paraná, por exemplo, nem de helicóptero dá para resgatar uma pessoa dependendo de onde ela estiver. Então, os primeiros socorros na natureza, pessoal, depende muito de onde você está. A ajuda vai demorar muito. Essa é a complexidade, pessoal. Essa é a complexidade. Por isso que os meus instrutores aí, práticos, são pessoas que conhecem aí, tem experiência com... Eu faço trilha, mas o meu conhecimento é de um leigo, tá? Eu sou uma pessoa comum. Os meus instrutores já têm um conhecimento mais avançado que o meu. Treinamento e primeiro socorro na natureza leva em conta o acesso limitado a suprimentos médicos. Essa palavra médico, pessoal, é uma palavra mais usada nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, suprimento médico, a gente vai entender ferramentas e medicações que somente quem tem como é que eu posso dizer aqui? Quem tem o CRM pode usar, o médico, tá? Então, aqui no Brasil, a gente pode entender isso daqui: acesso limitado a suprimento de atendimento pré-hospitalar. Pode-se dizer assim. Aí tem um outro item aqui. Tem a exposição a elementos externos, né? Então, na natureza, pessoal, a gente tem a exposição à temperatura, ou ela vai estar muito alta ou muito baixa, ou ela vai estar muito seco ou muito úmido. Então, a gente já tem essa exposição aos elementos externos aí, né? E a gente tem a exposição, pessoal, do tipo de fauna que vai ter naquela natureza. Se é uma região de mata fechada, provavelmente você vai ter aranha, dependendo do local. Eu já me deparei com aranha nas trilhas que eu fiz. Vai ter cobra, vai ter inseto, né, borrachudo, aqueles insetos quando começa a anoitecer em região de mata. Naquele horário ali enche daqueles insetos que vão ficar tentando picar você o tempo todo. Dependendo do local vai ter onça. Pico Paraná tem uma região que pode ter onça, né? E a questão muito importante que tem que levar em consideração, pessoal, é o tempo-resposta. O tempo-resposta, pessoal, é quando a unidade, o serviço médico de emergência recebe a chamada até ele chegando a você. Esse é o tempo-resposta. Na cidade, pessoal, é rápido. Na natureza, não, né? Primeiro, que o serviço médico, dependendo do local, ele nem vai chegar até você. Vai chegar o resgatista, tá? Vai chegar o bombeiro. O bombeiro, pessoal, alguns deles são da área da saúde, né? Tem bombeiro que é médico, mas a maioria são socorristas. Ou seja, o que significa isso? Eles sabem atendimento pré-hospitalar, sim, eles têm um treinamento muito bom, de excelência nisso, porém eles não vão poder, pessoal, fazer procedimentos invasivos em você. Eles vão poder tirar você dali, vão poder enfaixar você, fazer uma imobilização, mas dependendo de quem for acessar você, ele não vai poder fazer uma medicação, fazer um acesso venoso para já te colocar um medicamento para poder melhorar os seus sinais vitais, equilibrar os seus sinais vitais, tá? Então tem esse detalhe no tempo-resposta. Ele vai tirar você dali, vai tentar ganhar tempo para levar você até uma unidade médica, para daí levar você no serviço médico. Então, pessoal, um dos pontos focais dos primeiros socorros na natureza é a necessidade de fornecer tratamento estendido de assistência médica. Essa palavra assistência médica no Brasil, pessoal, a gente entende como um médico dando o atendimento, mas é uma palavra americana. Lá nos Estados Unidos, eles usam essa palavra para quem fornece primeiros socorros, tá? Inclusive lá no exército, eles chamam de médico aquele que presta primeiros socorros. Paramédico, por exemplo. Paramédico não é médico, tá? Mas eles chamam de médico todo aquele que é um socorrista, que presta primeiros socorros. É uma palavra que eles usam. O médico, como a gente conhece no Brasil, que tem um CRM, nos Estados Unidos é conhecido como doctor. No exército, pelo menos estou falando, no mundo civil, aí já não sei, tá?
Aqui é um ponto essencial para a gente entender, pessoal. Emergências médicas que raramente ou nunca são vistas em um ambiente urbano podem facilmente ser encontradas na natureza, ocorrer na natureza. Por exemplo, hipotermia. Hipotermia dificilmente dá no ambiente urbano, pessoal, a não ser, os moradores de rua ali e tudo. Mas mesmo assim, pessoal, os moradores de rua conseguem dar um jeito até de se abrigar, de se aquecer. Na natureza é muito mais complexo isso. Muito mais complexo. Uma pessoa morrer de hipotermia na rua é muito difícil. Nem em Curitiba a gente ouve falar nisso. Olha que Curitiba no inverno é 2 graus, 1 grau, 0 graus, -2, -3. E a gente não ouve falar de morte por hipotermia. Por quê? Porque nós estamos na cidade, pessoal. Aqui ele pode entrar em qualquer lugar e se abrigar do frio, até numa lixeira. Um morador de rua pega saco de lixo, pega alguma coisa ali. Na natureza você não tem isso daí. Tá? Por exemplo, se você estiver andando descalço na natureza, que nem o menino Roberto, que se perdeu no Paraná, a bota dele estragou. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos supor que o solado da sua bota estrague o solado, fique sem o solado. Imagina se você pisa no espinho, pessoal. A dor de cabeça que isso pode dar de infeccionar o seu pé sem bota num local que você está todo momento molhado, a todo momento entrando líquido dentro daquele ferimento ali. Então, um ferimento que no meio urbano pode ser comum e é facilmente resolvido, na natureza pode te matar, literalmente. A necessidade de evacuação de uma pessoa doente ou ferida é uma questão adicional a ser abordada. Pessoal, aqui no nosso curso do WFA, a gente vai dar sugestão do que vocês podem carregar no seu kit. Tá? Na natureza não dá para você carregar uma prancha rígida que o socorrista usa na ambulância, tá? Inclusive é muito mais fácil para ele trabalhar com aquela prancha ali. Na natureza existem algumas macas que elas são muito mais apropriadas, tá? Para você carregar na mochila e para você ter que ficar carregando ela ali. Você não vai sair daqui com kit CIPA. Kit CIPA é aquela prancha rígida, colar cervical grande de plástico. Não dá, pessoal. Tá? Treinamento de primeiro socorro na natureza destina-se a preservar a vida, aliviar o sofrimento, evitar outras doenças ou ferimentos e promover a recuperação. Tá? Então, anotem isso daqui. Esse é o objetivo. Que também é o objetivo do meio urbano, é o mesmo, porém adaptado para a natureza. Um provedor de primeiro socorro na natureza, aqui está errado, tá, pessoal? Não foi eu que digitei isso aqui, eu já recebi assim, tá? Mas está errado ali. Um provedor de primeiro socorro na natureza é alguém treinado para lidar com o atendimento imediato de uma pessoa repentinamente doente ou ferida e gerenciar os problemas criados por estar em um ambiente remoto. Ou seja, é por isso que além do primeiro socorro na natureza, é por isso que eu tenho os meus instrutores ali, vocês vão ter algumas dicas adicionais específicas de quem entende um pouco mais de sobrevivência, sobrevivencialismo, atividade de madeira, bushcraft, saber fazer um abrigo, porque o provedor de primeiro socorro na natureza, ele precisa saber lidar com a situação de estar num local remoto. O objetivo do curso, pessoal, tá? Vocês vão receber uma apostila, esse daqui é o slide, é fornecer o conhecimento necessário para gerenciar emergências médicas no local remoto, inclui uma quantidade significativa de tempo para praticar habilidades com exercícios práticos. Pessoal, por isso que a parte teórica desse curso ela é longa, ela é extensa, por isso que eu peço para vocês terem paciência de assistir todas essas aulas, de estudar o livro de vocês, porque para vocês fazerem as práticas, pessoal, vocês precisam ter conhecimento e eu vou ensinar para vocês sinais vitais, tá? Vocês não vão ser habilitados a ficar ferindo sinais vitais de um modo profissional, vocês não são da área da saúde, mas para primeiros socorros, para ajudar uma pessoa, sim, tá? Como conhecimento livre, sim, eu vou ensinar sinais vitais. Ele não está nem nessa grade curricular, mas eu vou incluir. E o nosso
tempo prático, pessoal, vai ser um dia de prática, mas para vocês irem para a prática, eu peço que vocês assistam essas aulas aqui para vocês absorver o máximo de prática possível. O protocolo, pessoal, que esse WFA usa, ele foi projetado, né, para atender o currículo de primeiro socorro na natureza das diretrizes dos escoteiros da América. Tá? Para quem sabe, né, os escoteiros, eles aprendem várias técnicas, pessoal, inclusive o treinamento deles assim de sobrevivência e do primeiro socorro se equipara a um treinamento militar. Eu não estou falando na questão tática, não tem nada a ver com isso, mas na questão de preparação, né, assim, os escoteiros são muito mais preparados que muitas outras pessoas, cara. Eu não vou afirmar que ele é mais preparado que o militar, mas o escoteiro ele é extremamente preparado. Você pega um escoteiro aí que está vários anos praticando aquilo ali, tá? Ele tem muito conhecimento de mata, de sobrevivência, de orientação, de bússola. É extremamente preparado. Pessoal, aqui tem uma perguntinha básica aqui. Quais são as questões abordadas no treinamento para se tornar um prestador de primeiros socorros, que normalmente não são incluídos no treinamento padrão de primeiros socorros? Ele já vai dar a resposta aqui, tá? Resposta: um prestador de primeiros socorros em áreas remotas é alguém treinado não apenas para lidar com o atendimento imediato de uma pessoa repentinamente doente ou ferida, mas também para gerenciar os problemas criados por estar em um ambiente remoto. Então, pessoal, eu acabei de falar, né, naquele outro slide ali, que é isso aí, né? Que o prestador de primeiro socorro na natureza, eles têm que estar preparado para gerenciar uma situação de emergência numa área remota. Em comparação com o prestador de primeiros socorros normal, um prestador de primeiros socorros em áreas silvestres precisa ser treinado não apenas em uma variedade maior de tópicos, mas também em maiores detalhes. Pessoal, pelo menos da minha parte aqui, que eu dou a parte teórica, é por isso que eu já vou incluir sinais vitais. Mesmo você aí que está fazendo o curso, se você não é enfermeiro, não é médico, não é um técnico de enfermagem, tá? Você vai sair preparado, tá? Você precisa ter um conhecimento mínimo de fisiologia e eu vou colocar um módulo disso no curso. O treinamento de primeiros socorros no deserto, aqui está querendo dizer na natureza, leva em conta coisas como acesso limitado a suplementos médicos, como já foi falado, a exposição a alimentos externos, como já foi falado, e o tempo-resposta, pessoal, para ajuda profissional, que é extremamente importante levar em consideração isso aqui. Então é isso, pessoal, tá? Aqui a gente já vai entrar num outro módulo desse slide e a gente encerra essa primeira parte por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.